Muito bem, boa tarde a todos. Estamos aqui para a realização de mais um webinar da Secretaria Regional de Interior Paulista, Waldemar Safiotti. Hoje temos conosco o professor Tiago Reis Longo César da Paixão, do Instituto de Química da USP de São Paulo. O professor Tiago ele é formado em Química pelo Instituto de Química da USP de São Paulo. Ele também é mestre e doutor pela mesma instituição. Entre 2009 e 2011, ele foi professor da Universidade Federal do ABC e depois foi contratado como docente do Instituto de Química da USP de São Paulo, onde ele é professor associado livre-docente desde 2016. O professor Tiago, ele coordena o Laboratório de Línguas Eletrônicas e Sensores Químicos, que é sediado no Instituto de Química da USP de São Paulo, e ele tem experiência no desenvolvimento de sensores químicos e arranjos de sensores do tipo língua eletrônica, visando a resolução de problemas analíticos em áreas ambientais, clínicas, forense e alimentícia. E hoje o professor Tiago vai apresentar o seu webinar com o título Transformando Papel em Sensores Químicos. Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu passo a palavra para você. Muito obrigado. Eu que agradeço pela introdução, então, obrigado pela introdução e pelo convite, né? Então, eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês sobre um título que a gente vem desenvolvendo bastante lá no laboratório, que é a história de tentar transformar, então, utilizar papel para desenvolver sensores químicos, né? Então, dentro dessa temática, a ideia que a gente tem aqui no laboratório é tentar utilizar, então, papel para desenvolver dispositivos analíticos e usar o papel. Hoje em dia, a gente está trocando muito para a parte eletrônica, então o papel está sendo muito menos utilizado para transferir conhecimento do que o normal, mas ele foi algo que, por muito tempo, foi muito utilizado para transferir conteúdo, para transferir conhecimento de cultura para cultura. E o papel substituiu antes materiais que eram muito pesados, como pedra, madeira, papiro, onde a gente armazenava informação para que ela fosse transferida de uma cultura para outra. E é nessa parte que é interessante perceber. Então, existe uma substituição de um material pelo outro, porque ele tinha algumas características bastante interessantes para fazer algum tipo de desenvolvimento, ou, no caso, que era o fato do papel ser muito mais leve, e a gente conseguir fazer ou escrever com muito mais facilidade do que os outros materiais que eram muito mais duros. Então, com isso, o que acaba acontecendo é que o papel torna alguns outros materiais obsoletos por causa de algumas propriedades bastante interessantes que ele tinha, pelo o fato dele ser leve, o fato dele ser facilmente transportado, ou é fácil transportar, é fácil levar o papel para algum outro local, então era muito mais leve de ser transportado, era muito mais fácil de ser armazenado, além de características bastante interessantes que são, e essa característica é muito importante para o desenvolvimento de dispositivos analíticos, que é essa parte de tentar, então, desenvolver materiais que têm um custo muito baixo, né? E uma das coisas importantes com relação ao papel é que a gente conhece bastante a gente sabe muito dessa parte da produção do papel. Além disso, outra informação que é importante, principalmente pensando nessa história da escrita e de armazenar reagentes químicos, o papel tem uma estrutura porosa e é isso que faz com que ele seja muito útil para a gente imprimir material ou para essa parte da escrita. E essa é uma propriedade bastante interessante do ponto de vista químico, né? Então, a gente pode armazenar reagentes e essa é uma propriedade que a gente vai explorar justamente por causa dessa estrutura porosa do papel. Então, a ideia é que a gente pode armazenar material e a gente já fazia isso muito bem com essa parte que era armazenar tintas. Como eu tinha comentado, a gente já sabe muito sobre... tem um know-how bastante grande químico sobre a produção do papel. E esse papel pode ter diferentes origens, desde ele pode ser produzido a partir da madeira, como ele também pode ser produzido a partir do algodão. E isso muda um pouco da natureza do papel, da pureza desses dispositivos analíticos que a gente começa a desenvolver. Esses dispositivos analíticos desenvolvidos em papel com algodão são muito mais puros, a pureza é muito maior do que o papel que vem da madeira, só que a gente também pode começar a tentar explorar essa parte desse material menos puro e que acaba sendo mais barato que o algodão,
para desenvolver dispositivos analíticos interessantes. Então, se eu for considerar o papel dentro das nossas vidas, a gente usa o papel para uma série de situações no dia a dia, e a ideia é que ele tem algumas características que são muito interessantes do ponto de vista analítico. Então, disponibilidade, então é muito fácil encontrar o papel em qualquer lugar do mundo. Portabilidade, então a gente pode começar a desenvolver sensores portáteis que podem ser levados em campo sem muita dificuldade. Acessibilidade já está relacionada aqui com a disponibilidade dele. Biocompatibilidade, então isso é uma característica muito interessante para a gente começar a pensar em materiais que a gente pode, que seriam biocompatíveis, e aqui é um ponto onde eu vou tentar discutir rapidamente algumas características interessantes. E a gente sabe, como eu já comentei, a gente sabe muito da parte de modificação do papel. Então a gente sabe da estrutura de celulose, a gente sabe que a gente pode modificar o papel com muita facilidade. A química da celulose é uma química muito bem divulgada. Então a gente pode começar a pensar em modificar esse papel para criar dispositivos totalmente diferentes ou com novas características que seriam muito interessantes do ponto de vista analítico. A aplicação de reagentes, como eu já comentei, a gente consegue armazenar tintas, então isso aqui também é algo que pode ser bastante interessante para desenvolvimento de dispositivos analíticos. Transporte passivo é uma característica que os grupos de pesquisa que trabalham com papel estão começando a explorar bastante, então o fato da capilaridade, transportar fluidos sem a necessidade de bombas é algo muito importante, a gente já sabe por causa dessa parte de utilização de cromatografia em papel, então o papel já tem características que podem conjugar dispositivos analíticos ou fazer com que alguns dispositivos analíticos tenham propriedades de separação, filtração. Então, é algo que a gente já sabe muito e isso vem sendo explorado nos últimos 10 anos com bastante propriedade por vários grupos de pesquisa no Brasil e no mundo. Então, só para mostrar da onde a gente já sabe alguma coisa sobre a parte de química analítica em papel, então a gente já tem relatos de teste para detecção de ferro 2 aqui em pigmentos, já muito dos anos 23, então a gente já tem características, já sabe que a gente pode ter detecção usando papel, já era algo que era encontrado, acho que esse é o relato mais antigo encontrado na literatura. Além disso, a gente, muito possivelmente, todo mundo, qualquer químico já usou alguma vez na vida papel de tornassol para fazer detecção de acidez e basicidade. Então, o papel já é algo que vinha sendo explorado desde o século XVII. Aqui, a partir dos anos em 1850, a gente já tem utilização de papel para detecção de açúcares, a partir de reações com cloreto de estanho. A partir daí, a gente começa a ter, em 1940, cromatografia em papel. Então, dá para perceber que não é algo tão novo assim. A gente começa a ter características, ou a criação a descoberta do fluxo lateral imunocromatográfico, que está dentro dos dispositivos para teste de gravidez. A Merck, aqui em 1980, 1972, começa a desenvolver uma linha que é a Merck Quant, para desenvolver dispositivos analíticos com extração de informação que é cor, que já era muito utilizada na parte de pH aqui. Então, a ideia era fazer testes rápidos, utilizando papel. Só que tem uma característica que faz com que o papel renasça aqui bastante bem nessa parte da química analítica, que é a descoberta ou a proposição do grupo do Whitesides, depois do Whitesides, mas o professor Carrilho em São Carlos, propondo a criação de barreiras hidrofóbicas, nesse primeiro momento com fotoresist, mas propondo esses fotoresistes para criar estruturas microfluídicas no papel. E daqui para frente a gente tem um boom bastante grande de vários grupos de pesquisa começando a usar essas estruturas microfluídicas criadas, esses canais microfluídicos, que no primeiro momento foram feitos com fotoresist, depois utilizando impressoras de cera, o que faz com que o processo fique muito barato. Então, o pessoal começa a trabalhar cada vez mais, até chegar em dispositivos mais sofisticados, que eu vou tentar discutir alguns que a gente vem trabalhando lá no laboratório. E por que eu acredito um pouco dessa parte de utilizar esses dispositivos analíticos? Acho que desde que eu me conheço como químico analítico, a gente quer tentar chegar em dispositivos que possam melhorar a qualidade de vida, monitorar as pessoas, pensando que eles podem ser cada vez menores e no local de aplicação onde essas pessoas estão. Então, a gente sempre escuta que a gente faz medidas em equipamentos muito grandes, a gente começou a ver glicosímetros aparecendo, e eu acho que a gente está começando a chegar nessa barreira de romper dispositivos que a gente chama de dispositivos vestíveis.
E aqui tem alguns exemplos, até uma capa do Analytical Chemistry de dezembro do ano passado, que mostra as tatuagens, esses dispositivos analíticos aqui sendo utilizados na pele das pessoas para monitoramento com comunicação sem fio. Então, eu acredito que o papel pode ser um agente que vai fazer essa transformação acontecer e fazer isso acontecer para que esses sensores, esses dispositivos que vão extrair informação química de qualquer situação para resultar numa análise química, seriam dispositivos interessantes pelo fato deles serem... Quando a gente pensa nessa parte de sensor, a gente quer sensor que seja robusto, que prove interações químicas aqui, bastante... muitas vezes podem ser desde interações fracas até interações fortes. O problema é que se for uma interação forte, eu preciso limpar esse dispositivo analítico, esse sensor nesse caso, e isso me traz problemas com relação a tentar fazer esse tipo de limpeza desse material. Então, e o que acaba acontecendo é que se eu crio dispositivos analíticos em papel, eu posso, desde que eles sejam bem reprodutíveis, eu posso descartar e utilizar esses dispositivos para provar interações químicas relativamente fortes. E eles estão muitas vezes atrelados a dispositivos que fazem medidas baratas, ou que eu posso extrair essas medidas de um jeito barato, como informações visuais, ou utilizando dispositivos eletroquímicos. E isso é verdade, olhando essas capas de vários artigos que vêm utilizando o papel para diagnóstico clínico, ambiental e de baixo custo, justamente se a gente pensar nessas realidades onde a gente não pode ter um instrumento muito sofisticado e tem que fazer um diagnóstico rápido. Pensando nisso, que essa é uma das áreas que meu laboratório vem trabalhando bastante, então esse é o primeiro trabalho reportado lá pelo laboratório, que a ideia era justamente ter um dispositivo muito barato para fazer detecção de explosivos. Então a ideia aqui, se a gente for pensar, o que eu tenho esse trabalho foi selecionado para ser capa dessa revista, a ideia é que eu tenho uma caixa preta só para controlar a luminosidade, já que eu estou utilizando fotos, imagem para poder extrair informação química, mas eu tenho um pedaço de papel onde foi impresso com cera aqui para criar barreiras hidrofóbicas e realizar como se fosse um spot test nessas zonas de papel, nessas zonas brancas, onde foram imobilizados alguns reagentes químicos. Então a ideia era, a partir de imagens, fotos, extrair parâmetros RGB e conseguir discriminar esses 5 explosivos que estavam aqui a partir da cor, da cor da reação química dessas 3 reações que a gente vinha trabalhando e utilizando algoritmos matemáticos, análise quimiométrica para fazer isso. Você vê um pouco dessa abordagem das línguas eletrônicas, mas o que foi usado nesse trabalho é um telefone celular, reagentes químicos e um pedaço de papel. Então, uma instrumentação não muito sofisticada e que trouxe resultados bastante animadores no sentido de detectar explosivos em quantidades muito baixas aqui e sem nenhum falso positivo com relação a esses dispositivos detectados. A partir daí, meu laboratório começa a trabalhar bastante com detecção de cores e reações químicas do tipo spot test em papel. E uma dessas abordagens que foi utilizada aqui é detectar fenacetina, ou detectar, na verdade, adulterantes que são adicionados à droga, que poderiam ser muito importantes para dar rastreabilidade da droga para a polícia. Então, muitos traficantes adulteram a droga com alguns fármacos, e a ideia era, a partir dessa impressão digital química aqui, conseguir detectar quem fazia essa adulteração. Então, a gente começou a trabalhar com fenacetina. Quanto mais fenacetina tinha nessas regiões aqui, mais cor fornecia, e a gente conseguia criar testes colorimétricos que a olho nu poderiam informar para a polícia sobre qual era o tipo de adulterante colocado nessa droga. E aí a gente trabalha com um dos dispositivos que eu chamo são dispositivos um pouquinho mais sofisticados, mas usando papel. E a ideia aqui era detectar agora procaína, que é um outro adulterante em amostras de cocaína, só que combinando arquiteturas um pouquinho mais sofisticadas. Nesse primeiro momento ainda usava cor, quanto maior fosse a intensidade da cor, mais procaína tinha. Só que a parte interessante é que a polícia queria um dispositivo bastante seletivo para a procaína. E eu não podia ter falsos positivos de outros adulterantes. E eu tinha um falso positivo de benzocaína. E aí entra a arquitetura um pouco mais sofisticada de acoplar a eletroquímica com o papel. Então, eu sou de formação eletroquímico, então a gente sabia das propriedades da benzocaína se oxidar antes da procaína. Então, a gente fez um tratamento eletroquímico da amostra antes de pingar no papel. E aqui a gente tinha procaína sem ter esse tratamento prévio da amostra eletroquímico, dava positivo.
Depois o tratamento dava positivo também. A benzocaína dava positivo sem o pré-tratamento eletroquímico, mas com o pré-tratamento eletroquímico removia esse falso positivo da benzocaína. E aí a gente cria um dispositivo, que eu vou mostrar aqui no vídeo, que é um dispositivo no qual a gente poderia fazer toda a análise, desde o pré-tratamento, utilizando uma pilha de 1,5 volt. Então fazia o pré-tratamento dessa amostra, dobrava o dispositivo analítico de papel. Então, essa zona aqui é onde começava a ter as reações colorimétricas, usava a parte microfluídica, então fazia o pré-tratamento, dobrava o papel sobre a zona onde fez o tratamento eletroquímico. Esse material percorria, encontrava reagentes químicos nesse caminho e resultava no teste positivo para procaína, e o único interferente que a gente tinha, que era a benzocaína, foi removido nesse pré-tratamento eletroquímico que a gente fazia. Então, a partir daí, o meu laboratório começou a investir bastante tempo em desenvolver agora não mais dispositivos colorimétricos para fazer a detecção dessas amostras, mas acoplar a eletroquímica no papel. Justamente porque a gente começa agora a ter dispositivos que podem ter limites de detecção mais baixos. Então, a gente conseguiria detectar quantidades menores nessas amostras. E nisso, desde 2009, vários pesquisadores tentam fazer isso, né, de maneiras totalmente diferentes, usando tintas, usando impressão em tela, impressoras de jato de tinta, fotolitografia, dropcasting, utilizando grafite de lapiseira, filtração, microfios, até carbonização do papel em atmosferas controladas de oxigênio. Então, existe uma gama bastante grande nesses últimos 11 anos aqui de maneiras diferentes e criativas de criar esses dispositivos. Todos eles sempre usando o algodão, o papel oriundo do algodão para fazer isso. No laboratório a gente começou a trabalhar com folha sulfite. Esse foi um primeiro trabalho utilizando um papel que não era oriundo do algodão, para criar o sistema de 3 eletrodos aqui para fazer a detecção. E ele funcionou muito bem para a detecção de chumbo, né, por rede solução. A gente começou a trabalhar com esses dispositivos usando lápis de grafite de lapiseira e utilizando caixinhas de som para aumentar o transporte de massa e fazer isso sem eu precisar de um agitador em campo. Então, a gente utilizava uma caixinha de som Bluetooth numa certa frequência para transportar material aqui com mais eficiência e tendo limites de detecção que a gente conseguia somente em laboratório com agitação controlada. Então, a gente consegue criar dispositivos que podem ser muito utilizados para essa aplicação ambiental. E pensando nessa história da criatividade, uma das coisas que o laboratório queria fazer era tentar criar um dispositivo, uma maneira onde não precisasse de tinta ou nada muito sofisticado para fazer isso. E aí é a hora onde a gente começa a trabalhar com laser no laboratório para criação ou carbonização de materiais. Então a ideia desse trabalho era, aqui eu tenho um laser de CO2 e aqui eu tenho um papelão de uma caixa mesmo. E a ideia era carbonizar, utilizar esse laser aqui para carbonizar o papelão e transformar a celulose em carbono. E a partir desse momento a gente criou a primeira metodologia na qual você não precisa de nenhum reagente químico ou a introdução de nenhum novo reagente químico ou atmosfera controlada para criar trilhas de carbono em papel, utilizando um laser de CO2 que eu posso utilizar como se fosse uma impressora. E esses dispositivos foram aplicados por uma série de outras aplicações. Por exemplo, detecção de sulfito em cervejas. A gente teve uma boa concordância com os métodos padrão e uma série de diferentes amostras de cerveja e vinhos. Detecção de chumbo em amostras ambientais, utilizando o zinco como padrão interno. A história de usar o zinco como padrão interno é justamente porque a gente não garantia uma reprodutibilidade bastante grande de dispositivo para dispositivo. Então, a gente utilizava aqui o zinco, com limites de detecção bem baixos com relação ao chumbo. Utilizou papel vegetal pintando com grafite para criar dispositivos analíticos para detectar o midazolam, em colaboração com o Wendel lá em Goiás. O midazolam é o composto adicionado para fazer o teste o que é colocado para ocasionar o Boa Noite Cinderela. Então, a gente poderia utilizar esses dispositivos em papel para tentar detectar isso. Continuando nesses trabalhos com laser, a gente começou a utilizar laser para começar a queimar diferentes materiais aqui. E um desses materiais que a gente começou a trabalhar bastante é fenolite. Fenolite é aquele material que é utilizado para fazer placas de circuito impresso, placas de computador. A característica interessante de fazer isso com laser é criar essas trilhas de carbono que eram muito mais elas aderiam muito melhor nesse material do que o papel. Então a gente começou a criar esses dispositivos
e esse é um artigo que saiu agora recentemente também, sem usar nenhum reagente químico, só a fenolite. Eu poderia reusar material para detectar estradiol. Então, só para dar uma noção de como esses materiais são interessantes, depois a gente pode até discutir por que dessas características interessantes, a gente consegue limites de detecção muito menores de sensores que já foram fabricados até agora em carbono por esse tipo de dispositivo. E os dois últimos exemplos de coisas interessantes que dá para fazer, esse é um artigo que foi recém-aceito e foi capa da revista. A ideia aqui é, a gente queimava papel e a gente começou a perceber que esse papel ficava na luz negra, ele ficava fluorescente. Então, isso aí, em colaboração com o Carlos Garcia em Clemson, nos Estados Unidos, a gente começou, ele também observava esses mesmos resultados, e a gente começou a usar essa fluorescência agora para fazer detecção de compostos químicos no papel, depois de bombardear com laser. E aqui nesse trabalho, a gente desenvolveu um dispositivo analítico usando a fluorescência para detectar hipoclorito. Então, mostrando que a gente pode combinar N técnicas analíticas para tentar fazer isso. E, como eu tinha comentado lá no início, a ideia aqui, então, era que o que eu pretendo que o laboratório consiga chegar, por que eu acho que esses dispositivos são muito interessantes. A ideia é criar esses dispositivos que sejam vestíveis. Então, esse é um trabalho que também foi desenvolvido com o professor Wendel lá em Goiás, que é acoplar dispositivos analíticos em papel ou em diferentes materiais para fazer detecção no próprio indivíduo. Então, aqui a gente tinha um dispositivo analítico que era acoplado para fazer medição de zinco, e a gente tinha medidas de zinco no corpo da pessoa e as medidas fora muito concordantes. Então, a gente começou a criar dispositivos analíticos que podiam ser acoplados na pele da pessoa e fazer um monitoramento em tempo real sobre a quantidade de um determinado analito de interesse que a gente tinha aí nessas amostras. Bom, então o que eu pretendia mostrar para vocês nesse tempo era chegar a mostrar que a gente pode criar esses dispositivos analíticos aqui em papel para uma série de aplicações. Eles foram muito criados no início para análises clínicas, mas hoje em dia a gente já consegue, uma das coisas que o laboratório vem fazendo é ir para a parte de meio ambiente e na parte forense. E essa parte que eu acredito bastante é de que a gente pode utilizar esses dispositivos analíticos para esses dispositivos vestíveis. Por fim, eu queria agradecer a todo esse pessoal aqui, que são eles que fazem com que as pesquisas consigam ser conduzidas. Então, o pessoal lá no laboratório vem trabalhando bastante. Queria agradecer de novo o convite do Roberto, da Sociedade Brasileira de Química, para apresentar esses resultados e para esse seminário. Fazer uma divulgação de um canal onde a gente vem desenvolvendo agora aulas de química analítica, mais especificamente de eletroanalítica. Então, quem tiver interesse nessa parte pode... Uma das ideias é divulgar. E agradecer às agências de fomento por financiarem essas pesquisas